Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje finalizar mais um capítulo 7 do Evangelho de Lucas, lendo os últimos versículos a partir do versículo 44 até o versículo 50. Acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com um bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Chegando ao final deste capítulo, nós chegamos ao desfecho da história que nós iniciamos no nosso último encontro, tendo acontecido no ambiente do jantar oferecido a Jesus na casa de um fariseu chamado Simão. Você se recorda, certamente, se esteve conosco no último encontro, que uma mulher pecadora se achegou aos pés de Jesus, estava beijando os seus pés e, chorando, quebrantada, molhava os seus pés com suas lágrimas e enxugava os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Ela tinha trazido um vaso de alabastro, um perfume caro, e estava derramando esse perfume nos pés de Jesus após ter enxugado os seus pés com as suas lágrimas. Jesus então conta uma história para Simão, e aqui tem o sentido dessa história. Jesus chama a atenção de Simão por algo que ele deixou de fazer, enquanto aquela mulher lhe prestou grande serviço. Jesus então diz: Vês esta mulher, Simão? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Era costume naquele tempo que houvesse jarros de água para limpar os pés, porque muitas pessoas andavam com calçados, com sandálias, e claro, as ruas eram empoeiradas, e antes de se assentar à mesa, era costume limpar os pés, lavar os pés, para ficar limpinho. Mas ele diz: não me deste água para lavar, mas ela não cessa, mas ela regou os meus pés, melhor dizendo, com lágrimas, e os enxugou com seus cabelos. Ele disse: não me deste ósculo, ou seja, não me deste o beijo. Era costume que até mesmo os homens judeus se dessem o ósculo, um beijo na face, em sinal de respeito, em sinal de cumprimento mesmo. Mas Jesus disse: ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Ela estava se humilhando, se quebrantando aos pés de Jesus. Não me ungiste a cabeça com óleo, também outro sinal de respeito, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Ou seja, Jesus estava colocando em claro contraste aquilo que o fariseu deixou de fazer como um bom hospedeiro, e que aquela mulher que o fariseu desprezou tinha feito até muito mais em relação a ele. Por isso Jesus disse: eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O que Jesus disse então é que aquela mulher era como aquele que devia 500 denários, que devia muito, e aquele fariseu era como aquele que devia pouco, porque ela muito devia, tinha muitos pecados certamente, foi perdoada totalmente. Mas aquele fariseu, posto que ainda que tivesse poucos pecados,
não foi perdoado porque pouco amava o Senhor. E ele então se vira cheio de compaixão para aquela mulher e diz: mulher, perdoados estão os teus pecados. Veja que Jesus diz isso 2 vezes: perdoados estão os teus pecados. E aqueles que estavam juntos com Jesus e com o fariseu ainda questionaram: quem é esse que até perdoa pecados? Eu não sei dizer aqui se esses estavam também duvidando, se juntando do lado do fariseu, ou se estavam verdadeiramente questionando e estavam maravilhados. Quem é esse que até pecados pode perdoar? Mas a minha suspeita é que a minha primeira impressão é a correta, de que aqueles também estavam duvidando. Então eles estavam questionando: quem é esse? Quem esse homem pensa que é, que pode até perdoar pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Uma mulher pecadora, uma mulher que se achega a Jesus consciente dos seus erros, das suas falhas, se joga aos pés de Jesus, se humilha, se quebranta e ouve de Jesus aquilo que certamente ela nem pensava, nem imaginava que ouviria: filha. Veja como Jesus a chama: filha, filha, vai-te em paz. Filha, a tua fé te salvou. Filha, os teus pecados estão perdoados. Veja que Jesus a trata com dignidade. Ele reconhece e com misericórdia estende o perdão àquela mulher. Mas aquele fariseu, cheio de arrogância, cheio de preconceito, e aqueles que estavam com ele à mesa, certamente ficaram ainda com o coração da mesma maneira, duro, cegos que eram, não enxergavam a mão de Deus em Jesus, não enxergavam que Jesus era o próprio Deus. E mesmo diante do quebrantamento, da humildade, daquele ato daquela mulher, mesmo assim, não se quebrantaram e não quebrantaram o seu coração. Com certeza, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, todas as vezes que nos lançamos aos pés do Senhor, todas as vezes que com lágrimas suplicamos e levamos nossas petições, nossas dores, nossas angústias ao Senhor, temos a certeza de que Ele nos ouve, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus não rejeita um coração quebrantado. É o próprio salmista Davi que diz isso: um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita. Mas aqueles que são soberbos, aqueles que são duros de coração, aqueles que não reconhecem seus erros, que não reconhecem seus pecados, esses sim, infelizmente, não poderão ser aceitos, não serão aceitos pelo Senhor, posto que não reconhecem a sua necessidade de Deus, o seu pecado, não se quebrantam diante do Senhor. E assim nós aprendemos no final desse capítulo que nós devemos sempre quebrantar nosso coração, nos dobrar diante do Senhor para receber graça e misericórdia, porque Ele sempre vai estender graça e misericórdia a todos aqueles que se apresentarem humildes, quebrantados na sua presença. Chegamos ao final de mais um capítulo, capítulo 7, e vamos no nosso próximo encontro abrir mais um capítulo do Evangelho de Lucas. Até lá, que Deus o abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.